Ok, vamos lá, pessoal, aqui em nosso estudo mais uma vez aqui, de volta no nosso aconchego aqui, trazendo questões da legislação aplicada ao SUS, nessa primeira aula aí, essa aula inaugural, né? Pra gente conhecer aí de maneira panorâmica os assuntos que irão cair na sua prova aí, que se avizinha, né? Vai sair o edital a qualquer momento e a gente tá aqui trabalhando já antes. Então vejam só, vamos aí direto para a questão. Questão 11. De acordo com a Constituição da República, certo? Constituição Federal, no que diz respeito à Seguridade Social, nela incluída a saúde, analisa as afirmativas abaixo e assinala a alternativa correta. Então, de acordo, o nosso parâmetro aqui vai ser Constituição Federal de 88, certo? Então, a Constituição Federal, no inciso 1, diz: não aborda a coleta, processamento e transfusão de sangue e seus derivados. Pessoal, aqui é uma inverdade, certo? Questão falsa. Ela aborda, sim, certo? Lá no artigo 199, parágrafo 4º, vai dizer: a lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção de órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa e tratamento, bem como a coleta, o processamento e transfusão de sangue e seus derivados, sendo vedado todo tipo de comercialização. Então, o inciso 1 aqui da questão está errado, porque está dizendo que a Constituição Federal não aborda a coleta. Ele aborda sim, certo? Aborda a coleta, o processamento e transfusão de sangue e seus derivados. Então, questão falsa. 2. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios aplicarão anualmente em ações e serviços públicos de saúde recursos mínimos derivados da aplicação de percentuais calculados, no caso dos estados, sobre a receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro, não podendo ser inferior a 15%. Questão também falsa, porque lá no artigo 198, certo? Parágrafo 2º da Constituição, diz que a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios aplicarão anualmente em ações e serviços públicos de saúde recursos mínimos derivados da aplicação de percentuais calculados sobre, no caso da União, a receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro não pode ser inferior a 15%. Aqui, ó, na questão, ele colocou no caso dos estados, mas seria no caso da União, certo, pessoal? Então, a União, os estados, lendo a questão de forma correta, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios aplicarão anualmente em ações e serviços públicos de saúde recursos mínimos derivados da aplicação de percentuais calculados, aí seria no caso da União, sobre a receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro, não podendo ser inferior a 15%. Então, questão errada, porque falou que eram os estados. Inciso 3. São isentas de contribuição para a Seguridade Social as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei. Certo, né? Aqui verdadeiro, isso está no artigo 195, parágrafo 7º da Constituição. O que é que diz lá? São isentas de contribuição, do jeito que está aqui, para a Seguridade Social, as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei. Então, eu fiquei com o inciso 1 errado, porque disse que não abordava a coleta, mas aborda essa coleta, processamento e transfusão de sangue e seus derivados. E a 2, porque disse que essas aplicações anuais em ações e serviços públicos de saúde, derivados de aplicação de percentuais calculados, tem que ser do quê? No caso da União e não no caso dos estados. Porque sobre a receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro, não podendo ser inferior a 15%. Quando ele falou não podendo ser inferior a 15%, você lembra lá do artigo 198, parágrafo 2º da Constituição Federal, que vai dizer que isso é no caso das União. Nos estados vai ser remetido para o artigo 155, né, que vai remeter lá, vai ser calculado com base no IPVA, transmissão, né, de bens, aquela situação toda dos impostos que nós temos lá previsto na nossa Constituição. Então, ficamos aqui, são isentas de contribuição para a Seguridade Social as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei. Essa aqui é a questão verdadeira, inciso 3. Então, sendo assim, ficamos aqui com a letra B, apenas a 3 é correta. Pessoal, essa questão aqui foi da IBFC. IBFC, banca de vocês, que já foi escolhida, né? Então, perceberam aí, letra de lei, literalidade. É o que eu venho falando para os alunos aqui nos nossos cursos online, né? A característica das bancas é ser justamente, muitas vezes, estar reproduzindo fielmente o que está na legislação, tá bom? Então, vamos agora para a questão 12.
Considerando o texto da Lei 8.080 de 90, a assistência sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie corresponde a um dos princípios do SUS, que é... Então, olha só, pessoal, nós temos aqui assistência sem preconceitos, privilégio de qualquer espécie. Qual é o princípio do SUS que vai enquadrar-se nisso? Será que é a universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência? Não, a universalidade é para todos. Tem nada a ver aqui com essa situação de favorecer ou ter preconceitos com outras pessoas, certo? Preservação, letra B, da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral. Isso tem a ver com o que o texto está falando? Não, também não. Integralidade e assistência, por completo, tem alguma coisa a ver com assistência sem preconceitos ou privilégio de qualquer espécie? Também não. Se você for olhar lá na Lei 8.080, lá no artigo 7º, né, você vai perceber quais são esses princípios. Ele vai citar a universalidade, ele vai falar sobre essa preservação da autonomia das pessoas, na defesa da sua integridade física e moral. Ele vai falar sobre a integralidade de assistência, né? Então, quando eu vou para a letra D, aí eu vejo igualdade da assistência à saúde. É essa daqui que você vai marcar. Quando eu leio lá a questão, considerando o texto, assistência sem preconceitos, não lembra lá igualdade, não? Lembra igualdade aí para você que está em casa. Ou privilégios de qualquer espécie. Privilégios de qualquer espécie. Não podem ser aceitos nem discriminações positivas, nem discriminações negativas, né? Então, essa situação se enquadra em quê? Em igualdade de assistência à saúde. Aí o último aí, letra E, direito à informação às pessoas assistidas sobre sua saúde. Então, também não. Então, nós temos aí A não vai se enquadrar na situação, a B não se enquadra, a C não se enquadra e a E não se enquadra. Então, essa situação que eu estou querendo dizer aqui para vocês, essa assistência sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie corresponde à igualdade da assistência. Isso está previsto, pessoal, lá no artigo 7º, certo? Inciso 4 da Lei 8.080. Bom é que eu não sei escrever nesse negócio. Mas vocês aí estão entendendo. Ó, até derrubei aqui o teclado. Pronto, agora já era aqui. Então, percebam. Nós ficamos aí com essa situação lá no artigo 7º, inciso 4 da Lei 8.080. Não se preocupe, o programa é ao vivo, é assim mesmo. Tem, né? Embora você está gravando aí, você está verificando tudo gravado, mas aqui acontece os erros de gravação e você já pega, foi bom que se dá humor. Vamos lá. Questão 13. Então, ficamos aí com a 12ª com a letra D. Questão 13. Considerando o decreto presidencial, outro que está no assunto de vocês, 7.508, de 28 de junho de 2011, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta. Nós temos aí o inciso 1. O Ministério da Saúde é o órgão competente para dispor sobre a RENAME. O que é RENAME? Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. E os protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas em âmbito nacional. Esse Ministério da Saúde, né, é lá no decreto 7.508, que vai justamente falar sobre competências, né? Então, o Ministério da Saúde é um órgão competente para dispor sobre o RENAME, Relação Nacional de Medicamentos Essenciais? Sim. E os protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas em âmbito nacional? Também. Então, isso vai estar onde? Lá no artigo 26 do decreto 7.508, questão verdadeira. A 1 aqui, verdadeira. 2. O acesso universal e igualitário à assistência à farmacêutica não pressupõe estar o usuário assistido por ações e serviços de saúde. Então, essa daí você vai marcar como errada. Por quê? Ela pressupõe sim, né? Alternativa falsa. Você vai ver isso lá no artigo 28, inciso 1 do decreto 7.508 de 2011. Lá vai dizer, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica pressupõe estar o usuário assistido por ações e serviços de saúde. Então, o acesso universal, igualitário. Então, essa assistência farmacêutica tem que ser garantida, né? Então, o que é que vai pressupor isso? Está o usuário assistido por ações e serviços de saúde. Então, subentende isso. Então, ele está assistido pela saúde, então, vamos ter lá acesso universal. Ele está assistido por ações e serviços do SUS? Está. Então, acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica. Então, o segundo aí, verdadeiro, é falso, porque está dizendo que não pressupõe. Falso. 3. O mapa da saúde será utilizado na identificação das necessidades de saúde e orientará o planejamento integrado dos entes federativos, contribuindo para o estabelecimento de metas da saúde. Essa daqui, verdadeiríssima, né? Isso vai estar lá no artigo 17 do decreto, né? Do decreto 7.508. Certo? Então, ficamos aí com alternativas corretas 1 e 3 do decreto. Então, vamos procurar a resposta, letra E. Você vai marcar aqui, letra E.
Então, ficamos aí com o inciso 1. O Ministério da Saúde é o órgão competente para dispor sobre a RENAME, Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, e os protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas em âmbito nacional. Verdadeiro. A 2 está errada porque o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica pressupõe, ele está dizendo que não, né? Pressupõe estar o usuário assistido por ações e serviços de saúde no SUS. E o 3, o mapa da saúde será utilizado na identificação das necessidades de saúde e orientará o planejamento integrado por 200 federativos, contribuindo para o estabelecimento de metas de saúde. Então, ficamos aí com 1 e 3, letra E. 14ª questão, nessa aula inaugural de hoje, a gente fazendo um caminho, né, um tour sobre os nossos assuntos aí. Considerando a Resolução 453 do Conselho Nacional de Saúde, de 10 de maio de 2012, assinale a alternativa incorreta. Incorreta. Questão também IBFC. Letra A. O número de conselheiros nos conselhos de saúde será definido, né, pela Secretaria de Saúde ou Ministério da Saúde e constituído em lei. Certo? Olha só, pessoal, o que é que acontece? Nós estamos vendo aqui, o número de conselheiros nos conselhos de saúde será definido pela Secretaria de Saúde ou Ministério de Saúde e constituído em lei. O número será pelos conselhos de saúde, certo? Então, o número de conselheiros de saúde nos conselhos de saúde não será definido pela Secretaria Nacional de Saúde ou Ministério da Saúde, e sim pelos conselhos de saúde. Questão falsa. Já vimos aqui que é a que você vai marcar, que é a letra A. Letra B. As vagas nos conselhos de saúde deverão ser distribuídas de modo que haverá 25% de representação do governo e prestadores de serviços privados conveniados ou sem fins lucrativos. Também verdadeiro. C. A representação dos segmentos deve ser distinta e autônoma em relação aos demais segmentos que compõem o Conselho de Saúde. Por isso, um profissional com cargo de direção ou de confiança na gestão do SUS ou como prestador de serviço de saúde não pode ser representante dos usuários dos serviços, dos usuários e trabalhadores. O que é que acontece? A representação desses segmentos tem que ser distinta e autônoma, sim. Quem mais? Por isso, um profissional com cargo de direção de confiança na gestão do SUS ou como prestador de serviço de saúde não pode ser representante dos usuários ou de trabalhadores, porque isso daria um conflito de interesse. Isso que a gente está resolvendo aqui está na terceira diretriz, lá da Resolução 453. Letra D. Quando não houver Conselho de Saúde constituído ou em atividade no município, caberá ao Conselho Estadual de Saúde. Na ausência do Conselho de Saúde, então vai ter que ser o Conselho Estadual. O que é que ele faz? Assume, junto ao Executivo Municipal, a convocação e realização da Conferência Municipal de Saúde, que terá como um de seus objetivos a estruturação e composição do Conselho Municipal. Então, aí nós temos aí verdadeiro também. Então, se não tem um Conselho de Saúde lá constituído no município, então o Conselho Estadual de Saúde se reúne, assume junto ao Executivo Municipal e convoca e realiza a Conferência Municipal de Saúde, que terá como um de seus objetivos a estruturação e composição do Conselho Municipal. Se não tem esse Conselho de Saúde no município, o Estado vai lá e faz suas vezes para poder ele acontecer. Letra E. Atuar na formulação e controle da execução da política de saúde, incluídos os seus aspectos econômicos e financeiros, e propor estratégias para sua aplicação aos setores públicos e privados, é competência dos conselhos de saúde. Também verdadeiro. Então, ficamos somente com a letra A errada, porque onde diz o número de conselheiros dos conselhos de saúde será definido pela Secretaria de Saúde ou Ministério da Saúde? Não. Não, né? E não. Será por quem? Pelos conselhos de saúde. Esse número de conselheiros nos conselhos de saúde é pelos conselhos de saúde. Então, agora, vamos para a última questão de hoje, para essas aulas aí nesse tour que nós estamos fazendo, essa viagem por todo o assunto, através das questões que caíram nos últimos concursos. Então, essa primeira aula que você está acompanhando aí no vídeo, nós estamos aí fazendo o quê? Revisões relacionadas à Resolução 453, sobre a Lei 8.080. Nós estamos aí realizando também questões relacionadas à Lei 8.142. Então, fazendo aquele tour, né? Fazendo justamente como se eu fosse um guia turístico, e nessa tarde aqui, nesse momento aqui é tarde, né? Para você que está assistindo agora à noite, madrugada, ou de manhã, um bom dia, boa tarde, boa noite. Mas, o que é que acontece? Estou conversando besteira já, né? Eu estou trazendo aqui para vocês uma viagem onde você vai passar por todos os assuntos para que você conheça e veja quanto é a profundeza desses assuntos que eu estou ministrando aqui para vocês através do curso Jean Diniz Online. Certo, pessoal? Então, é justamente esse o objetivo. Nas próximas aulas, eu vou trazer eixos temáticos, mostrando justamente o quê? Semana que vem, por exemplo, Resolução 453.
a gente vai esgotar, né? Vamos trabalhar aqui de uma maneira que, trazendo as provas de concurso, outras questões que nós vamos trazer, a gente foque só na resolução 453. Na outra semana, a gente vai lá e traz, para vocês aí acumulando os vídeos, a Lei 8.080. Vamos trazer as principais questões relacionadas a esse assunto. Na outra semana, o que é que a gente faz? Aí traz lá a Lei 8.142. Na outra, o Decreto 7.508. Tudo que a gente está resolvendo hoje aqui, de forma a você conhecer de maneira integral o assunto, você vai verificar isso conosco durante aí os encontros de maneira mais detalhada, tá bom? Vamos aqui para a nossa última questão, a 15ª questão. Voltando aqui para o quadro. Pacto pela Saúde, né? Temos aí. Foi um marco na evolução histórica da organização do sistema de saúde no Brasil. Seus componentes foram o Pacto pela Vida, Pacto em Defesa do SUS e Pacto de Gestão. A saúde do idoso é uma das 6 prioridades do Pacto pela Vida. Sobre a saúde do idoso, considerando os termos do Pacto pela Vida, assinala a alternativa incorreta. Incorreta. Questão também da banca IBFC. Letra A. Para os efeitos deste pacto, foi considerada idosa a pessoa com 60 anos ou mais. Voltando aqui para mim. Vejam só, pessoal. Eu tenho aqui a letra A dizendo para esse pacto pela vida que foi incluído os idosos de maneira acertada, totalmente correto. A letra A diz, para efeitos deste pacto, foi considerada idosa a pessoa com 60 anos ou mais. Isso está aplicando também uma situação que nós temos aqui no Brasil, a Lei 10.741, que fala que quem é idoso no Brasil é aquele que possui idade igual ou superior a 60 anos. Então, eu tenho aí um Pacto pela Vida, isso mostrado lá na portaria número 399, de 22 de fevereiro de 2006, que é dessa portaria que nós estamos aqui tratando nesse momento, uma situação dizendo, olha lá, o idoso vai ser considerado quando tiver 60 ou mais. Então, a partir de 60 anos, ele vai estar amparado aí por esse pacto pela vida. Então, a letra A, verdadeiro. Voltando para a questão, a letra B diz, a implantação de serviço de atenção domiciliar é uma das diretrizes previstas no que diz respeito à saúde do idoso. Verdadeiro, está lá também nessa portaria 399. Você deve estar dizendo em casa, essa portaria vai cair, professor? Vejam só, ela é feita uma remissão a essa portaria, justamente lá na resolução 453, feitam remissões relacionadas a ela. Então, a gente tem que dar uma olhadinha, certo? Questão até do desencargo de consciência. Então, a implantação dos serviços de saúde e atenção domiciliar é uma das diretrizes previstas no que diz respeito à saúde do idoso. Verdadeiro. Letra C. O acolhimento preferencial em unidades de saúde, independentemente do critério de risco, é uma das diretrizes previstas no que diz respeito à saúde do idoso. O que é que diz lá na portaria 399 de 22 de fevereiro de 2006? Que o acolhimento preferencial em unidades de saúde, respeitado o critério de risco. A questão está dizendo independente do critério de risco. Então, nós temos aí, letra C, incorreta, porque ele está dizendo acolhimento preferencial em unidade de saúde, independente do critério de risco. Não, lá na questão, na portaria, vai dizer não independente, ele vai dizer respeitado, certo? Respeitado o critério de risco, e não independente do critério de risco. Então, respeitado o critério de risco. É uma das diretrizes previstas no que diz respeito à saúde do idoso, certo? Letra D, promoção do envelhecimento ativo e saudável domiciliar é uma das diretrizes previstas no que diz respeito à saúde do idoso. Também nós temos aí, né? Promoção do envelhecimento ativo e saudável domiciliar é uma das diretrizes previstas no que diz respeito à saúde do idoso. Verdadeiro. Letra E. Na assistência farmacêutica, desenvolver ações que visem qualificar a dispensação e acesso da população idosa é uma das ações estratégicas previstas no que diz respeito à saúde do idoso. Então, desenvolver essas ações, né, que visem qualificar a dispensação, né, a entrega e o acesso da população idosa é uma das ações estratégicas, sim, previstas no que diz respeito à saúde do idoso. Sim, todos os recursos necessários para que o idoso tenha uma saúde de qualidade, isso deve ser dispensado ao mesmo, né? E não é dispensado no sentido de tirar, é dispensado de estar disponível para o mesmo, para que ele tenha acesso a isso, tá bom? Então, nós ficamos aí com a letra C, que é a incorreta, acolhimento preferencial, unidade de saúde, independente do critério de risco, não. Respeitado o critério de risco. É uma das diretrizes previstas no que diz respeito à saúde do idoso. Então, aí, nós fechamos as questões dessa primeira aula inaugural, trazendo aí para vocês aí um tour, como eu falei. Passamos aí hoje através das questões
banca da CESP, para você ver mais ou menos como é que a banca trabalha, da CESP, né? E você tem um estudo mais profundo para ver como é mais fácil responder as questões da IBFC, né? E as questões que tratam mais de literalidade de lei. E trabalhamos Resolução 453, trabalhamos Decreto 7.508, Lei 8.142 e a Lei 8.080. Então, esta aula inaugural, nós trouxemos aí 15 questões em dois blocos, 2 vídeos para vocês. Semana que vem, nós traremos aí as legislações de forma fragmentada. Quero agradecer a vocês por esse primeiro encontro. Qualquer dúvida é só acessar lá a plataforma que nós estaremos aí disponíveis para responder vocês, tá bom? Um abraço, até mais.